E é isso aí, família Garimpo Brasil, tá? Wesley chegando aqui para um vídeo sensacional, tá? Numa pegada mesmo de instrução, uma pegada mesmo ali de estar ajudando vocês a entenderem alguns conceitos básicos da extração de ouro, tá? É muito importante que vocês comecem a entender e compreender, tá, gente? Que assim como a gente tem algumas faculdades, assim como nós temos algumas preparações para algumas coisas que nós vamos executar, uma cozinheira ela jamais vai fazer um prato de comida se ela não tiver domínio ali dos temperos, se ela não souber como fazer aquele preparo. E tudo na vida vai ter ali o seu passo a passo, a sua instrução, tá? Quando o canal Garimpo Brasil ele foi criado, ele começou assim numa brincadeira, mostrando ali o nosso dia a dia. A ideia colou, a galera curtiu, gostou bastante, tá? E graças a essa interação de vocês, nós chegamos aí aos 100 mil inscritos, tá? Estamos caminhando aí cada vez mais para métricas muito maiores do que essa. E em primeiro lugar, nós queremos agradecer a você aí da Garimpo Brasil, tá? Que ajudou a gente chegar até aqui. E qual foi sempre assim a nossa preocupação dentro do canal Garimpo Brasil com os nossos vídeos, com os nossos temas, com tudo aquilo que a gente faz aqui dentro do canal? Vocês nunca observaram aqui no canal um vídeo que não tivesse uma base ferrenha mesmo de instrução. Porque a nossa ideia é o seguinte, isso aqui não é uma brincadeira. A gente não vem aqui para poder gravar simplesmente para poder obter like ou simplesmente para que vocês possam estar vendo nossos vídeos. A ideia é realmente a gente vir aqui e mostrar para vocês o nosso conteúdo, tá? Então geralmente nós mostramos bastante conteúdo ali na íntegra, né? O conteúdo que nós vamos mostrar para vocês, seja dentro de mina, seja num aluvião, seja numa base de um filão, ou até mesmo numa base de um barranco, numa serra, ou até mesmo num baixão. Nós, aqui no canal Garimpo Brasil, você encontra conteúdo de diversas maneiras e mais diversificado conteúdo dentro da área do garimpo, tá? Então a nossa intenção sempre foi transformar esse espaço aqui em um espaço de capacitação para que você pudesse alcançar o seu tão sonhado sucesso, tá? Então vem comigo e logo após a vinheta tem um vídeo sensacional para você que quer levar o garimpo de ouro a sério. Vem comigo. E seguindo essa linha de raciocínio, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês observarem aqui na plaquinha do YouTube, tá? Ela tem uma base espelhada, que quando você olha para essa base, aparece como se fosse você, tá? Você consegue ver você com um playzinho aqui na frente. Isso significa o quê, tá, gente? Isso aqui não foi de qualquer maneira, não. O YouTube ele pensou nisso. Isso é para mostrar que você está no play, você está no início, você está no final, você está na construção da ideia do seu projeto de vida, tá? Então, pensando nisso, a responsabilidade da Garimpo Brasil, desde o momento em que ela foi fundada, foi mostrar para você que você pode ser sim capaz de mudar a sua vida, que você pode ser sim capaz de mudar a sua história, a sua trajetória através da estação do Garimpo de Ouro Manual. A gente precisa entender que o sistema ele tenta prender a gente numa bolha. Você vai acordar, você vai trabalhar e você vai ter o mínimo ali para você sobreviver. E a realidade é que você não precisa disso, tá? O Garimpo de Ouro Manual hoje, ele é uma das áreas que eu posso dizer que mais pode oferecer a você rentabilidade. Você quer ver uma coisa? O nosso amigo Vantes tem mais ou menos, eu estou até conversando isso com a galera no grupo ontem. Nosso amigo Vantes tem aproximadamente um mês que o Vantes não se encontra aqui com a gente no garimpo. Vantes teve umas situações pessoais, familiares, e já tem um mês mais ou menos que ele está lá no Rio, resolvendo as situações dele, colocando a vida familiar dele em ordem, cuidando daquilo que é mais importante, que é a família. E por que o Vantes ele pôde fazer isso? Por que ele pôde se retirar e se dar ao privilégio de ficar um mês, 2 meses, 3 meses, vai depender dele lá, a necessidade dele, afastado daqui do trabalho. Não estou falando afastado da Garimpo Brasil, tá? Porque a Garimpo Brasil é só uma porcentagem do que nós mostramos para vocês aí, que é o nosso dia a dia.
Tá? Então o que proporciona o Wanderson? Vamos falar de realidade. O que proporciona o Wanderson a ficar afastado da área de trabalho dele e ainda assim conseguir cumprir com as suas obrigações de pai, com as suas obrigações de marido, com as suas obrigações de provedor, com as suas obrigações de um pai de família. É justamente toda a rentabilidade que ele alcançou até aqui que oferece a ele hoje o que? Uma estabilidade financeira. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que ninguém vai para o garimpo porque eu sou apaixonado pelo garimpo e eu quero ir lá curtir. Não, ninguém está indo lá para curtir. Tem as dificuldades, tem os problemas, tem as lutas que você vai enfrentar no meio da extração, tem as frustrações, às vezes você está iniciando um trabalho e tem um desbarrancamento, ou você está iniciando um trabalho e você cai numa base cega, você passar uma semana sem produção. Então tudo isso aí são desafios da realidade da extração de ouro manual. Mas a gente precisa entender o seguinte, o camarada quando ele sai da região dele e vai para outra, ou quando ele larga um emprego e vai buscar outro, ele está buscando rentabilidade, ele está procurando mudança financeira na sua vida e na vida da sua família. Então, ou seja, dinheiro. Quando nós compreendemos que isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não são simplesmente vídeos para poder massagear ego, ou para obter like, ou para obter visualizações, isso aqui são vídeos para poder trazer para você, para a instrução, tá? Nós damos início agora, nesse momento, à nossa aula de hoje, tá? Então já quero dizer para você que começou a assistir esse vídeo, que se você quer verdadeiramente levar o garimpo de ouro a sério, ter uma formação, aprender a extrair de forma correta, aprender a definir se uma área tem ou não tem ouro, aprender quais são os princípios básicos da extração e o que você precisa, esse vídeo é para você, tá? E vai ser um vídeo de muita instrução. Agora, se você é daquele cara que simplesmente gosta de ver o resultado final, porque o ouro ele é o resultado final, gente. Antes da apresentação do ouro, teve todo um processo que envolveu a gente chegar até lá. Então, se você é o cara que só gosta de ver o resultado, se você é o cara que só gosta de ver o ouro e você não quer saber o que está por trás do processo, eu já quero dizer para você, este vídeo de hoje ele não é para você, tá? Esse vídeo de hoje nós não vamos mostrar o ouro, nós vamos ensinar você como encontrá-lo, tá? Então, se você quer uma aula, é esse vídeo, tá? Se você quer uma apresentação do resultado, aí no próximo vídeo a gente mostra para vocês a apresentação, tá? Então assim, gente, é muito simples você entender o seguinte, para eu encontrar o ouro, eu preciso ter capacitação. O que difere, por exemplo, a Garimpo Brasil, tá? De muitas pessoas que estão por aí no mercado, e eu não estou falando da Garimpo Brasil vídeo, mas dos profissionais que nela trabalham. Por que a Garimpo Brasil ela tem um resultado, enquanto outras pessoas não têm esse resultado tão bom assim? Primeiro, gente, precisa entender o seguinte, quando eu comecei, e a galera que acompanha a gente há mais tempo já sabe disso, quando eu comecei na base de extração, eu fui apresentado ao seu Ademir, que é um amigo de infância do meu pai, assim, eles se conhecem há muito tempo. Meu pai teve a oportunidade de trabalhar com ele e aí, assim, foram abrindo portas, tá? Quando eu conheci o seu Ademir já era garimpeiro de profissão com exatidão. E eu conhecia um pouco por ser filho de garimpeiro, tinha aquela base ali, mas a realidade toda mesmo é que eu fui pegar os macetes, as técnicas, os segredos juntamente com o seu Ademir. E, gente, teve muito erro, teve muita falha, teve muita frustração, teve momentos de tentativas de desistência. Só que o que me ajudou muito? Eu ter alguém da área para poder me ensinar. Então, hoje eu posso dizer para vocês absolutamente que eu sou um profissional especialista no mapeamento. Eu sou um profissional especialista em cava. Eu sou um profissional especialista em detecção do ouro. Se eu chegar numa cidade, em qualquer lugar do mundo, tá? Do mundo, os indicadores eles vão mudar. Mas se eu chegar em qualquer lugar do mundo, se eu chegar num lugar e se tiver ouro ali, se eu tiver as ferramentas, eu vou encontrar esse ouro, tá? Então assim, é certeza. Se tiver, eu acho. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que isso foi com base de muito tempo de capacitação, tá? E o que eu quero passar para vocês com os vídeos da Garimpo Brasil? É um resumo dessa capacitação. Se vocês começarem a maratonar os nossos vídeos, ficar por dentro, assina o sininho aí, cara, só clicar,
bota o sininho para todos, tudo que eu postar você vai ver. A gente sempre posta vídeo às segundas-feiras, quando não é na segunda é na terça, mas geralmente na segunda-feira. Geralmente ali por volta de 6 horas da tarde, às 18 horas, tá? Mas eu quero me aprofundar mais. Aqui na descrição tem um link do meu curso, Garimpo de Ouro Manual, o curso mais completo da internet. Não tem conteúdo igual, não existe conteúdo igual. E você ainda lá dentro da plataforma, você pode clicar e ser direcionado para o nosso grupo VIP do Telegram, onde você vai poder trocar ideia comigo ali e tirar suas dúvidas também. Então assim, é toda uma base para proporcionar a você verdadeiramente a solução. Mas vamos falar aqui do canal, vamos falar aqui da preparação, vamos falar da capacitação e do quanto você pode obter de rentabilidade através da extração de ouro manual. Presta atenção que nós estamos falando de ouro manual, por quê, gente? Nós estamos falando de equipamentos pesados como máquinas, patrolos, escavadeiras, PCs e todos os maquinários que podem envolver a extração. Se você, por exemplo, aí já assistiu a Febre do Ouro, tá? Você já assistiu aí o seriado lá na Discovery da série do Ouro, da Febre do Ouro, vocês puderam perceber que ali existem grandes maquinários sendo incorporados à extração de ouro, o que não é o nosso caso, tá? No nosso caso aqui na Garimpo Brasil, a extração ela até incorpora alguns equipamentos como o britador, nós conseguimos transportar alguns materiais em carretinhas e tal, tem toda essa questão, tem grande parte de material moído aqui no moinho, então assim tem até uma estrutura. Mas a pegada da ideia inicial é que você possa compreender a extração de ouro de forma manual, que aí você vai precisar de materiais pequenos como bateias, pás, calhas, todo esse material. Então vamos começar a falar do seguinte agora, tá? É um curso, é uma base preparatória. Maratona esse vídeo, entendeu? Se você não conseguir ver ele de uma vez só, esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? A ideia é que ele fique um pouco grande porque é uma aula mesmo. Então, o que você vai fazer? Copia aí o link desse vídeo e começa a assistir. Não tenta assistir tudo de uma vez que você vai querer pular. E se você pular, você vai perder. Você vai perder partes importantes desse vídeo que poderiam fazer toda a diferença na hora da sua extração, tá? Então, pega o link desse vídeo, envia para você mesmo no WhatsApp, deixa ali. Eu vou assistir aqui de 5 minutos. Da próxima você vai assistir os outros 5 minutos. Depois a gente vai os outros 5 minutos. E assim você vai maratonar. Encara este vídeo de hoje como um curso, tá? Então, como um curso, a gente precisa entender o seguinte: o que é o ouro, tá? Como que o ouro é trabalhado, por que esse ouro é tão importante e por que nós queremos tanto buscar encontrar esse ouro, tá, gente? Trabalhos com ouro, o material ouro em si, ele é procurado, ele é desejado, ele é falado desde os primórdios da nossa humanidade, tá? Isso não se detém simplesmente só por causa da sua raridade, tá? Porque o ouro você encontra ele presente em quase que todas as partes do mundo. Primeiro tópico para a gente entender aqui: o ouro ele não é raríssimo. O ouro é difícil de se encontrar e difícil de se extrair. Wesley, mas se ele é difícil de se encontrar, ele é raro. Não, não é nesse ponto. Você vai encontrar ouro em formato de óxido, tá? Você vai encontrar ouro na água, na areia do mar, você vai encontrar ouro. Você vai encontrar ouro em areia de rio, de construção. Se você pegar ali e batear, você vai ver que às vezes acha um sólido minúsculo, ou até mesmo óxido, que você não vai conseguir enxergar, vai ter que ser com microscópio. Mas você vai encontrar ouro ali. A extração do ouro em si, muitas das vezes, ela é trabalhosa. Existem algumas regras de lei que dificultam cada vez mais então a extração. Então você ainda tem aquela burocracia da parte legal, tá? E por causa de fatores como esse, fatores de dificuldade da extração, mapeamento para você encontrar o ouro ali, isso tudo dificulta mais e acaba tornando o ouro caro. Por quê? Porque a gente precisa entender que é um leque, tá? É um leque. Para se encontrar o ouro que está aqui no final do leque, que é a rentabilidade, é o que nós buscamos, às vezes você vai ter que fazer um investimento. E se esse leque ele for aberto demais na base do investimento, você acaba tendo um prejuízo em relação à extração, o que ninguém quer. Você quer investir 10 mil reais para você obter 5 mil? Não, você quer investir 5 mil para você obter 10, tá? Então, entendemos o seguinte: primeiro tópico, o ouro ele é encontrado em diversas partes do nosso mundo. O ouro ele vai ser encontrado em diversos estados do nosso país, tá? Então, o ouro ele é encontrado em diversos estados, em diversas formas, em diversas rochas, em diversas matrizes, em diversas proporções.
O que a gente precisa entender é o princípio de jazida, tá? Ou depósito. A gente entende o seguinte, vão existir regiões, tá? E você vai encontrar o ouro numa quantidade muito grande, então essas são as jazidas, os filões, aquele lugar que você vai bater a pá e falar, caraca, velho, deitei o pelo, lavei a porda. Então assim, são os lugares que você vai realmente encontrar uma quantidade grande de ouro. E aí esses lugares são os lugares que nós procuramos. Por quê? Vão ter lugares que o ouro vai ser tão fino, tá? É tão fino, que para você ter uma rentabilidade você vai ter que lavar muita quantidade. Aí para você lavar muita quantidade, você vai ter que investir ou em pessoas para lavar mais para você, ou em maquinários para que aumente a sua captação. Se aumentou o número de pessoas, são mais pessoas para você pagar. Se aumentou o número de investimento, de equipamento, são mais equipamentos para você comprar e manutenção para você executar. Então você vai pegar, por exemplo, aí você vai montar uma calha e nessa calha você vai ter que montar uma draga. Essa draga geralmente vai ser alimentada ou com motor a diesel ou com motor a gasolina. O mais normal é o motor a gasolina, tá? Então você vai ter o custo da gasolina. Se a rentabilidade no final do dia não compensar os custos, você tomou prejuízo. Então a gente precisa entender o seguinte, o ouro ele é usado desde a época dos primórdios. Por causa dessa dificuldade da extração, nem todo mundo vai ter coragem de trabalhar na chuva, de trabalhar no sol, de entrar dentro de uma mina para extrair, de estar no meio do mato correndo risco com onça, lobo e mais, sabe, sei lá o que, no meio do mato. Então assim, nem todo mundo vai ter essa coragem, essa capacidade de decidir entrar lá no meio daquela área para poder fazer essa extração. Então malucos como eu, como o Vance, como você que está me assistindo, são quem vai fazer a diferença de ir lá e captar esse ouro. Isso gente, em tudo. Se você for ver, você senta na sua mesa e você abre uma garrafa de leite para você tomar leite com a sua família lá de manhã, um café com leite, mas você não para pensar talvez que alguém acordou 5 horas da manhã para ir lá buscar a vaca no pasto e tirar o leite daquela vaca lá, tá? Então tudo isso aí, gente, a gente precisa colocar na balança, isso é em tudo na vida, tá? Sempre vão ter funções, serviços que algumas pessoas vão executar e outras não vão executar. E aí, quanto menos pessoas executando, menos matéria se obtém. Quanto menos matéria se obtém, maior é o preço desse material. Por isso que você vê o preço do ouro sempre oscilando, no geral sempre para cima. Às vezes cai, mas logo depois ele volta de novo, tá? Existem muitos países que eles usam o ouro com forma de lastreamento, ou seja, as riquezas deles são justificadas através do ouro que eles têm guardado. Entende o seguinte, a moeda hoje, por exemplo, do dólar, vale 5 em alguma coisa, se eu não me engano, enquanto o real vale R$1. Então, ou seja, você tem uma moeda, que vamos dizer que essa moeda, as duas moedas foram feitas de níquel, o mesmo tamanho, o mesmo peso. Por que o dólar vale mais do que o real, se as duas moedas, a moeda de $1 e a moeda de R$1, tem o mesmo peso, o mesmo material? Por que ela vale mais? Porque nós acreditamos que ela vale mais. Criou-se a ideia de que o dólar tem maior peso financeiro do que o real. Isso é baseado no quê? Por causa do PIB, do Produto Interno Bruto que esse país produz. Isso tem a ver com arroz, com os grãos, com os materiais de metalúrgico, com tudo que se produz num país forma o Produto Interno Bruto. É o que ele tem de riqueza, é o que ele tem de comerciável, vamos colocar assim. E o ouro é uma matéria física comerciável. O camarada ele pode ter um cofre lá cheio de ouro e ele ir vendendo esse ouro, tá? Então, como ele tem esse cofre cheio de ouro para poder lastrear, para poder garantir a economia do seu país, o seu valor aumenta. Isso assim, não é só com o ouro, tá, gente? Com diversos materiais que você consegue fazer o lastreio, né? Então, assim, a gente entende o seguinte, procura-se também o ouro por causa da sua capacidade física. E nós vamos falar um pouco da capacidade física do ouro. Primeiro, ele é difícil de se encontrar. A extração é chata. Tem pouca capacitação, na verdade, poucas pessoas capacitadas para encontrar. A extração é chata, a extração é trabalhosa, a extração é manual, a extração é braçal, a extração é cansativa. E as pessoas querem trabalhar no ar-condicionado, na caneta, tá? Então tem todo esse princípio. Um outro princípio são as capacidades físicas desse ouro. Se você, por exemplo, pegar, eu tenho uns 3 ou 4 cordões, que eu não tenho costume de ficar usando não, mas tem uns 3 ou 4 cordões que são de ouro. A galera já deve ter visto eu aqui com algum. Assim, eu tenho, por exemplo, um fininho assim, que é o que eu mais uso,
ele tem acho que 6 gramas, 5 ou 6 gramas de ouro, se eu não me engano. E é um cordão que, assim, é muito comum vocês me verem andando com ele por aí. É um cordão que, quando eu cismo na cabeça de usar, eu coloco ele e se tiver que tomar banho com ele, eu tomo banho com ele e tal. É um cordão que está um tempo comigo, de vez em quando ele começa a ficar, assim, o ouro começa a perder o brilho. Aí eu tenho um ourives amigo meu, de minha confiança, ele vai lá, leva pra ele, dá aquela polida, limpa, pô, fica show de bola de novo. E esse material, se ninguém derreter ou consumir com ele, eu morro, netos, filhos morrem, o ouro ele vai continuar da mesma forma. Ele não enferruja, ele não oxida, ele pode perder um pouco do brilho dele ali, mas se limpou, ele volta o brilho de novo. Então é um material extremamente conservável. É um material que, principalmente na confecção de joias, ele é muito apreciado. Só que as pessoas, elas confundem, elas acham que o ouro ele vale muito porque vai ser feito um anel de ouro, porque vai ser feito um brinco de ouro, vai ser feito um cordão de ouro. Não, essa não é a realidade, tá? A confecção de joias, na realidade, em relação ao ouro, ela representa menos do que 30% da sua utilidade real, tá, gente? Uma das maiores utilidades reais mesmo do ouro na nossa economia hoje, ela vai ser incorporada em alguns circuitos eletrônicos, na verdade em quase todos os circuitos eletrônicos hoje ele incorpora. Se você procurar na internet, colocar assim, retirando o ouro de lixo eletrônico, você vai ver sendo retirado o ouro, por exemplo, como placa-mãe de computador, como pente de memória de computadores. Você vai ver algumas mesas de som, pedaleiras, painéis de avião, tudo isso aqui que usa o ouro. Por que se usa o ouro nessas placas? O ouro é um dos materiais mais condutíveis que nós temos no nosso planeta. Então, assim, ele tem uma facilidade de condutividade elétrica e condutividade de dados de uma forma muito grande. Então, coloca-se esse material, coloca-se o ouro nesses materiais. Primeiro que, como ele também não enferruja, não vai haver ali uma corrosão, não vai haver uma oxidação dessa placa, desse material. Então você consegue oferecer uma condutividade, uma dissipação de dados muito maior através do ouro sendo utilizado nesses componentes. Você consegue também resolver o problema como oxidação, então uma durabilidade muito maior dessa peça, tá? Então, assim, você vai encontrar ouro hoje dentro de televisões, em placas de televisões, você vai encontrar ouro hoje dentro de mesas de som, você vai encontrar hoje dentro de alguns circuitos de segurança eletrônico, você vai encontrar dentro de quase que todos os computadores hoje, você vai encontrar o ouro. Então, assim, o ouro está presente na nossa sociedade. E aí isso traz um ponto até muito importante que a gente pode usar como protesto, né? A galera que fala mal do garimpo aí, então você não tem um celular, o celular tem ouro no processador. Não tem na sua casa uma televisão, porque ela tem ouro no processador. Quando você passar mal e você for para um hospital e tiver um equipamento de precisão, como uma ressonância magnética, dentro das placas de circuito tem ouro. Então não vai para o hospital e não use esse equipamento, tá? Então a gente precisa entender que o garimpo ele formou a base da nossa sociedade. No Brasil, por exemplo, mesmo lá no século XVII, século XVIII, a extração de ouro, aqui mesmo na cidade de Ouro Preto, ela movimentou e fez girar o país de uma forma gigantesca conforme ele é hoje. Porque trouxe muita gente para cá para extração, trouxe muita gente para cá para trabalhar, trouxe muito comerciante para cá para poder vender coisa para essas pessoas que vieram para cá trabalhar. Então isso foi tudo alavancando a nossa sociedade como ela é hoje, tá? Então assim, você vai encontrar o garimpo. Quando a gente fala de garimpo, a gente precisa falar só de ouro, a gente vai falar de pedras, a gente vai falar do ferro mesmo, entendeu? A sua panela foi feita com material de garimpo, e na maioria das vezes não foi nem garimpo manual, foi garimpo de mineradora mesmo, uma extração gigantesca. Se você tem na sua casa alguma coisa de alumínio, alguma coisa de ferro, alguma coisa de cobre, alguma coisa de estanho, alguma coisa de chumbo, de metal ali, isso foi algum material tirado extraído. Entenda que a matéria-prima para esse material foi extraída de forma de garimpo, tá? Então, assim, a maior compreensão que nós temos dessa realidade é o seguinte: existem áreas que você vai ter uma quantidade bem pequena de ouro, como existem áreas que você vai ter uma quantidade grande de ouro. Então, se eu sei que vão existir áreas que vai ter uma quantidade grande de ouro e áreas que vão ter uma quantidade pequena de ouro, aonde que eu quero extrair? E aí vem o pulo do gato, tá? Aí vem o que diferencia a minoria de sucesso da maioria de blefados. Você não sabe o que é blefado? É o cara que vai para extrair o ouro e ele não consegue encontrar. O cara tá blefado, o cara tá ferrado, o cara tá falido, o cara não conseguiu encontrar.
do ouro, tá? Se a gente for pensar em Serra Pelada, foi uma das maiores jazidas que nós tivemos a céu aberto no país. E, na verdade, ela ainda é, tá? Porque o ouro da Serra Pelada não acabou. Tem muita gente que acha que o ouro da Serra Pelada acabou. Não acabou. Serra Pelada era uma serra onde os caras acharam muito ouro. Foi um dos depósitos aluviários, um dos depósitos de ouro ali, gigantesco, filão maior que a galera desencontrou. Os caras foram cavando, foi tirando a serra inteira. Os caras foram cavando, quando chegou aqui nesse ponto, que não é embaixo, tá? Ele fala, ah, chegou lá embaixo no final. Não, não chegou embaixo no final, os caras não chegaram na rocha. Quando o cara chegou aqui nesse ponto, meteram a alavanca num veio de água, numa base de um lençol freático. O que aconteceu? Aquilo encheu e virou um lago. Então como é que você suga aquele lago lá? Porque o lago é gigantesco. Como é que você drena aquela água? Não tem como você drenar aquela água. Então assim, existem várias empresas, como a empresa canadense, mesmo que tem um olhão ali naquela região. Por quê? Sabe-se que tem muito mais ouro ali embaixo do que já tiraram para cima, tá? Mas dificultou hoje o trabalho do processo de extração. Aí entra a questão de lei também, as burocracias do nosso país, essa questão toda, tá? Mas compreendendo que existem jazidas gigantescas que ainda nem foram encontradas, prestem atenção, tá, gente? Quase que todas as jazidas encontradas no país, grandes jazidas, elas foram encontradas por acaso. Era o cara que foi fazer um buraco para passar uma cerca, achou a pepitona e já era, a galera encontrou dali. Era o cara que foi fazer um rastreado, passou uma chuva, fez um buraco ali, o cara foi lá onde fez o buraco e caramba, tem ouro, tá, levou. Ele precisa entender o seguinte, tem muito ouro pó. O ouro pó ele representa 90% do ouro do nosso país, do nosso mundo, na verdade, tá? Mas tem muita pepita também, então vai ter lugar que vai descer uma chuva, uma enxurrada, vai cavar um buraco, do nada que você está olhando, você está vendo aquela pepita desse tamanho, o cara vai lá e acha, pronto, ali dá início à extração de ouro naquele lugar, tá? Então a gente precisa focar no seguinte, em saber encontrar esses locais, saber encontrar essas áreas, e é isso que eu quero passar para você, tá? Existem alguns indicadores, gente, que vão indicar talvez a presença do ouro na sua região. A gente precisa entender que de região para região vão mudar o solo, tá? O solo vai mudar, assim como vão mudar os minerais que se encontram nesse solo, assim como vão mudar a disposição da presença positiva ou negativa do ouro naquele lugar. O que a gente entende com isso? Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o ouro geralmente ele anda com a pissarra, tá? É muito comum. Se a gente for falar do ouro em veio, em barranco, a gente vai encontrar geralmente caulim, a gente vai encontrar geralmente quartzo, a gente vai encontrar geralmente ferro, a gente vai encontrar limária em diversas formas dentro desse barranco, a gente vai encontrar às vezes em alguns lugares meio que um solo meio arenoso, tá? Mas principalmente o quartzo leitoso vai estar presente ali, mica e malacaxita em alguns lugares, tá? Você vai procurar isso no Rio, você já vai procurar um dos maiores indicadores para você começar a procurar, os lugares onde tem os cascalhos, principalmente cascalhos de quartzo, e principalmente o óxido de ferro junto. Por quê? Por causa de uma questão de densidade. Deixa eu desmistificar já uma coisa aqui. Vamos tirar, tá? Pega aí a tua pipoca, assiste isso aqui que vai ser interessante você compreender isso, tá, gente? Vamos desmistificar. Wesley, todo lugar que tem ferro tem ouro. Não, não é isso, cara, não é isso. Cara, mas tu acabou de falar que se eu vou lá procurar no Rio, eu tenho que procurar o óxido de ferro, então tá junto com o ferro. Não, compreenda o seguinte, qual é o método mais antigo de separação e extração do ouro, principalmente no sentido aluviar, tá? Principalmente em leitos de rios que nós conhecemos? É o processo de separação por densidade. Quando você pega uma bactéria que ela é cônica, o meio dela causa um funil, então isso aqui já facilita que o material pesado desça. Aí você pega essa bactéria com terra, com areia, com pedra, com cascalho e o ouro ali no meio e você começa a batear com água dentro. O que acontece? Na água o pesado desce para o fundo, o pesado afunda. E se o pesado afundou, o leve fica em cima dele. E o que tem uma densidade gigantesca? O ouro, a densidade do ouro é muito grande, então ele é muito pesado. Então quando tu começar a balançar o ouro, ele vai descer para o fundo, tá? E aí o que tem a densidade mais próxima da densidade do ouro? O que é mais pesado? A areia ou o ferro? O que é mais pesado? Uma pedra de arenito ou uma pedra de ferro? O que é mais pesado? Um pó de areia de quartzo ou um pó de ferro? O ferro.
Então, se o ferro se aproxima em peso, em densidade, se aproxima, não está tão próximo, mas ele se aproxima em relação aos outros materiais. Se ele se aproxima da densidade do ouro, se o ouro vem descendo rio abaixo, tá? E esse ouro, a água não teve força para fazer esse ouro passar na primeira curva, e esse ouro ficou preso ali naquela curva, ela também não vai ter força para poder levar o óxido de ferro. Então o que acontece às vezes? Vamos supor que o rio está vindo daqui, ó, ele está vindo para cá e está indo para lá, está descendo, tá? Isso aqui é uma descida, o ouro está descendo, o rio. Então o que acontece? É muito normal. Você vem aqui, ó, aí neste ponto aqui tu achou o ferro, tá? Tu achou o óxido de ferro. A gente começa a cavar aqui próximo onde você achou o óxido de ferro e de preferência sobe um pouquinho para a próxima curva depois, assim, no caso antes, né? O rio tá vindo para cá, você vai, aqui você achou o ferro, sobe um pouquinho, porque o ouro é mais pesado. Então se o ferro parou aqui, pode ter ouro que parou aqui junto com ele, mas é bem provável que o ouro parou um pouco antes dele. Por quê? Porque o ouro é mais pesado, então ele parou um pouquinho antes. Então por que a gente usa no rio o óxido de ferro como um referencial? Por causa do peso dele, se aproxima do peso do ouro. Então se o rio não teve força para levar o óxido de ferro, muito menos ele teve força para levar o ouro. Aí o cara acha uma jazida gigantesca de ferro ali, um depósito aluvial gigantesco de ferro no rio. Aí ele começa a cavar no meio do ferro. Ah, Wesley, achei um pouquinho e tal, mas teve pouco. Se ele subisse ali talvez 1 metro, 2 metros mais para cima, ele teria encontrado uma quantidade muito maior de ouro. Por quê? Porque o ouro ele sempre vai parar um pouquinho antes do ferro. Mas você vai lá onde está o ferro, porque o ferro é mais visível, é mais fácil de você identificar. Tem ali, tem fagulhar, não cara, tem esse fagulho aqui no meio do ferro aqui, estou encontrando. Sobe um pouquinho para cima, mapeia. Gente, a parte mais complicada da extração é o mapeamento, isso dá trabalho, cara. Às vezes tem regiões que nós vamos fazer pesquisa que nós ficamos 2 semanas, 3 semanas para poder encontrar alguma coisa realmente rentável. Ah, achei um negocinho aqui, achei um negocinho ali, achei um negocinho lá, mas não vale a pena. Então você vai procurando até você encontrar algo que realmente vale a pena você fazer a extração. Então assim, com isso a gente compreende o quê? Tem muita gente que a gente mostra aqui no canal, ou até mesmo no curso lá, Garimpo de Ouro Manual, que o camarada manda vídeo pra gente, olha só, estou encontrando aqui, cara, mas tá fininho, tá pouquinho. Cara, não tá valendo a pena. Então você tem que entender o seguinte: você encontrou o ouro muito fininho, muito pequenininho, quantidade pequena, isso serviu para te mostrar uma coisa: a tua região tem ouro, tá? Então isso serviu para mostrar para você que a tua região tem ouro. Agora o que está faltando em você? Conhecimento suficiente para descobrir da onde esse ouro está saindo, tá? Conhecimento de mapeamento, existe o passo a passo, gente. Então assim, você definiu que a sua região é uma região que ela tem histórico de ouro, tá? Você já escutou seu pai, seu avô, seu primo, periquito, papagaio, sobrinho, ou o velhinho que mora aí perto da sua casa, já falou com você várias vezes que a sua região aí é uma região que tem um histórico de ouro. Opa, temos um ponto positivo, nós temos histórico, nós temos fofoca, temos gente falando que aqui a região já teve ouro. Qual é o próximo ponto que você vai executar agora? Você vai começar a fazer um levantamento de pesquisa. Vai até essas pessoas e pergunta: pô, já teve garimpo aqui? Ah, já teve. Ah, mas espera aí, qual área que eles extraíam? Ah, é lá na Serra Tal. Na Serra Tal os caras extraíam. Aí, ó, também no Pico Tal os caras extraíam. Peraí, mas a Serra Tal é bem próxima do Pico Tal. Aí, e aonde? Ah, na Baixada Tal. Pô, mas a Baixada Tal é a parte de baixo do Pico Tal. Então, assim, quer dizer que esse ouro que encontraram na Baixada pode ser o ouro que veio do pico, da Serra Tal. Então, peraí, já percebi que todos os grandes históricos de extração aqui da minha cidade, eles ficavam mais para o norte, ou eles ficavam mais para o sul, ou eles ficavam mais para o leste. Ah não, todos os históricos de extração aqui ficavam próximo da Serra Tal. Então você tem um norte, peraí, então eu vou para próximo da Serra Tal. Chegou próximo da Serra Tal, não adianta você começar a fazer extração no lugar que os caras garimpavam. Pô, os caras já garimparam lá, irmão. Os caras já levaram. Se você encontrar, você vai encontrar quantidade pequena. Então você usa onde os caras estavam extraindo e começa próximo. Começa ao inverso de onde eles estavam, ou começa a tentar acessar a área que eles estavam em paralelo do que eles seguiam, para você tentar encontrar. A boca da mina do cara era aqui, começa na lateral,
começa a observar se os veios que o cara seguiram eram um veio primário ou um veio secundário. Wesley, eu não sei nem o que é veio primário e veio secundário, então você precisa adquirir conhecimento, entender o que é veio primário e veio secundário. Clica no link aqui na descrição e aproveita o meu curso Garimpo de Ouro Manual, que está com desconto para você entender o que é um veio primário e um veio secundário. Ou então maratona nossos vídeos aqui no YouTube, que tem vídeo aí explicando o que é veio primário e o que é veio secundário. Tá? Então você precisa entender isso, você seguir aquela base ali. Então você vai e começa a fazer as pesquisas. Ah, Wesley, então eu vou escolher uma área, vou cavar, não deu nada, eu vou desistir. Não, cara, não é isso. Essa é uma pesquisa, é um mapeamento. E toda pesquisa, todo mapeamento vai exigir de você paciência, vai exigir de você determinação, vai exigir de você conhecimento também. Então o que você vai fazer? Fez um teste aqui, eu peguei um trado, cavei, tirei material, batiei, fiz amostra, quantidade pequena, vou cavo em outro lugar, encontrei quantidade pequena, vou e mapio em outra área, tá melhorando um pouquinho, vou subir mais para cá, opa, melhorou bastante aqui nessa área. Então você vai começar a fazer a localização. Definiu uma área, pô, cara, encontrei uma área aqui, mano, que agora sim, hein? Agora começou a pintar aí umas 30, 40 fagulhas na bateia por bateada, o bagulho tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito, show de bola. Aí você vai começar a sua extração. Aí você vai definir o quê? Pô, esse lugar que eu encontrei foi no rio, então a sua extração ela vai ser aluviar, tá? Ó, esse lugar que eu encontrei é numa serra, então é bem provável que você vai trabalhar ali dentro numa cava, você vai ter que fazer uma mina. Opa, é num baixão. Ah, tá, nesse baixão tem água. Ah, é possibilidade de você talvez montar um sistema de drenagem ali e já umas fulas, umas caixas, e já tirar esse material sugando ele diretamente para essa caixa e fazer a sua lavagem. Então você vai definir o que é melhor para você e o que o lugar onde você encontrou o ouro te oferece de possibilidade. Definiu isso? Agora você vai procurar equipamento. Coloquem na cabeça. Bateia não é ferramenta de extração para rentabilidade. Bateia é uma ferramenta até de extração para sobrevivência. Você quer tirar pouquinho? Se você pegar uma região de um rio, por exemplo, que ele tem bastante ouro, ou num baixão que você está cavando ali, tirando e bateando, que tem bastante ouro, tá? Tem muito ouro ali, e você jogando na bateia lá bateando, você vai tirar uma rentabilidade, vai ter um dinheiro ali se tiver bastante ouro. Tá? Agora, se você pegar nesse mesmo lugar e você montar uma calha e começar a lavar na calha, vai ter mais rentabilidade aonde? Na calha ou na bateia. Então, bateia você usa para teste, bateia você usa para finalizar. Chegou o ponto, você vai lá, não, Wesley, aqui eu vou precisar de montar um sistema draga, porque eu vou ter que dragar esse material aí. Não, Wesley, olha aqui, ó, eu vou montar um bico jato, e eu vou montar ali na parte de baixo, já vou botar calha, já vou meter o bico jato nesse barranco, de forma que eu vou fazer uma valeta que já vai descer pra calha, e da forma que eu lavar isso já cai na calha. Ou não, vou meter o bico jato nesse barranco aqui, e da forma que eu meter o bico jato, lá embaixo já tem um maraqueiro segurando a boca da maraca, jogando isso lá pra caixa, e eu vou deitar o pelo. Então você vai montar, não, cara, aqui no meu lugar aqui é no rio, vai ficar lá no fundo do rio, já vou montar uma balsa gigante, botar um motorzão de Opala pra tocar aquilo ali, um 6 cilindros, já vou colocar ali a minha bomba, que já fiz uma bomba autoescovante, ou comprei uma bomba autoescovante, que vai puxar pedregulho desse tamanho, jogar, cara, dá até felicidade de falar. Então assim, você vai montar o sistema de acordo com a sua necessidade, e aí você vai ter rentabilidade. E aí você vai ter extração. Mas tudo começa com o quê? Com conhecimento de base, tá? Então a gente precisa compreender esses pontos para entender o seguinte, o Brasil, gente, ele foi muito explorado, né? Principalmente em regiões onde que tiveram os portugueses, em regiões onde que tiveram mais movimentação comercial, teve muita extração em busca do ouro. Mas tem muito lugar virgem, tem muita área que a galera não conhece, ou que tem muito morador, mas que nunca a galera focou nisso. Tem regiões que não vai focada. Você vem aqui para Minas, a galera abre o olho para essas partes. Você vai para Mato Grosso, a galera abre o olho para essas partes. Você vai para Paraíba, a galera abre o olho para essas partes. Mas você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, você fala de ouro lá, nego ri de sua cara, porque o cara acha que, você é doido, cara, isso não é assim não, isso é difícil. Você vai falar lá em Brasília, você tá maluco? Pô, que ouro, pá? Ouro tem aqui em Brasília, é o que os políticos pegam. Então assim, você tem essa diversificação de ideias dentro de um lugar, dentro de um estado, de uma região para outra, tá? Mas o conceito básico é entender como que o ouro se comporta. Aí para isso a gente precisa entender um ponto, né? A gente fica aquela pergunta, pô, da onde veio o ouro? Da onde veio o ouro? Como é que o ouro foi formado? Isso aí, existem duas ideias que são mais aceitas, tá? Duas ideias que são mais aceitas.
Uma das ideias é que o ouro ele é um material, assim como a terra, como o solo completo, ele foi formado aqui no nosso país, sabe-se lá como, se é na ideia religiosa por Deus ou na ideia científica. Depois que teve lá o Big Bang, o mundo foi criado, sofreu uma metamorfose e parte desse material virou ouro e é o que nós temos aí no solo. E a outra matéria, outra ideia, que é uma que a galera mais adota hoje em dia, é que o ouro ele é um material espacial, que ele teve no espaço e teve várias, ao longo da formação do nosso mundo, né, do nosso planeta, teve várias chuvas de meteoros, de detritos e materiais, e esse ouro veio parar aqui em forma de pó e em algumas situações em forma de pepita, tá? Não acredito muito não, na minha opinião, o ouro ele foi formado aqui no nosso país mesmo, no nosso mundo mesmo. Quando o nosso mundo foi formado, queira você acreditar pela forma do Big Bang ou queira você a formar pela forma do Deus Criador que tudo fez, mas para mim a ideia é essa. Então nós compreendemos que o ouro ele pode estar em qualquer lugar no nosso mundo, no nosso país ou no nosso mundo, no nosso planeta, tá? Mas aí ele tem alguns seguidores que estão sempre junto com ele, tá? O óxido de ferro na maioria das vezes está sempre junto com o ouro, na maioria dos lugares que a gente encontra óxido de ferro. O quartzo, principalmente o quartzo leitoso, na minha opinião, é um dos maiores indicadores direto do ouro aí, em qualquer lugar do mundo, tá? Isso aí não é só no Brasil, é no mundo. Você vai encontrar o quartzo leitoso junto ao ouro, ou o ouro junto ao quartzo leitoso. É muito comum você encontrar o ouro em rocha matriz, que é o ouro grudado no quartzo, tá? O ouro grudado ali, principalmente no quartzo leitoso. Pode ter em vários tipos de quartzo, mas principalmente no quartzo leitoso. O arenito também é um grande espião, aí, um grande acompanhador do ouro. Muito lugar que você encontra arenito, você encontra o ouro, tá? O gneiss também já foi encontrado ouro em pequenas quantidades em rochas de gneiss. Algumas rochas de formação vulcânica, tá? Já encontraram ouro. Hoje em dia já tem estudos aí que mostram o ouro associado justamente ao grupo das micas, tá? E até mesmo a pirita, já encontra-se o ouro atrelado a isso. Algumas rochas metamórficas que a gente não consegue nem falar nome porque são vários minerais e materiais que formam ela, e aí parte desses minerais também é o ouro, tá ali grudado, tá? O caolino e o quartzo tem uma grande ligação com o ouro, mas a gente não pode colocar isso como uma regra. Por que não pode colocar isso como uma regra? Tem lugar que tem jazidas gigantescas de caolino e não tem ouro. Tem lugar que tem gigantescas áreas de extração de quartzo, mas não tem ouro. Jazidas gigantescas de quartzo, mas não tem ouro. Não é todo rio que vai ter ouro. O ouro não tem nada a ver com o rio. O ouro nasce em serras, as chuvas, as erosões naturais descem esse material para o rio, por isso que a gente encontra o ouro lá. Então são todas essas bases. Então você precisa encontrar os indicadores. E aí você precisa saber quais são os indicadores. Eu ensino tudo isso no meu curso e aqui também no canal, tá? Não só como os indicadores mais basilares, como a gente tem uma regra também. Vai ter lugares que você não vai encontrar o indicador, mas você vai encontrar o ouro, tá? Já encontramos ouro em lugares de terra mineralizada. Só tinha terra mineralizada e tinha o ouro ali, tá? Então são todos pontos que você precisa entender. Gente, o que eu quero dizer para vocês, tá? Essa foi uma aula, assim, para trazer a vocês uma ideia do seguinte. A extração de ouro, ela tá real para todo mundo. Todo mundo pode encontrar o ouro, todo mundo pode ter uma boa rentabilidade, todo mundo pode mudar de vida através da extração. Se essa pessoa estiver num lugar que tenha o ouro, se essa pessoa tiver conhecimento para encontrar o ouro, se essa pessoa tiver equipamento para encontrar o ouro. Quais são os equipamentos necessários? Se nós estamos falando de um garimpo de extração manual, gente, você precisa de uma bateria, você precisa de uma pá, você precisa de uma calha, tá? Você precisa dos carpetes para essa calha, você precisa de uma cavadeira, você precisa de uma chibanca ou picareta, você vai precisar ali de um bom balde para você lavar os carpetes, você vai precisar ali talvez de uma lupa, você vai precisar ali depois para você poder finalizar esse ouro ali, um pouco de sabão em pó para você poder finalizar, e a gente explica isso no canal, por que a gente precisa de sabão em pó, tá? Explica isso também no nosso curso Garimpo de Ouro Manual. Então assim, você tem esses equipamentos que com isso você já começa a conseguir trabalhar, tá? Você
consegue conseguir iniciar a sua trajetória de mudança de vida através da extração de ouro manual, tá? E assim, por que o nosso país ele não tem essa cultura tão grande da extração? Por causa das dificuldades, das burocracias da extração, de forma legal, as pessoas desanimam um pouco de fazer essa extração. Mas eu quero mostrar para você que da mesma forma que aconteceu comigo, pode acontecer com você. Você pode ter a sua vida transformada pela extração de ouro. Você só precisa obter conhecimento e determinação. Não pode desistir, tem que correr atrás do seu sonho e ir atrás. Entendeu? Se você decidir assim, cara, ninguém te segura, tá? Garimpo Brasil, aqui você aprende de verdade. Fique ligado aí nos nossos próximos vídeos, se inscreva no canal, acione o sininho para continuar por dentro do nosso conteúdo. Se você quiser fazer parte do nosso curso, eu quero ser o seu professor e te ajudar a ser transformado através da extração de ouro, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar com que o canal cresça. Compartilhe nossos conteúdos. Toda segunda-feira nós temos vídeo aqui, quando não vem na segunda, vem na terça. E se você quiser verdadeiramente a se tornar um profissional da extração de ouro manual, eu quero te ajudar, eu quero ser o seu professor, não só lá dentro do nosso curso, como aqui também no canal Garimpo Brasil, porque na Garimpo Brasil, aqui você aprende de verdade. Um forte abraço, galera!